Bom dia, pessoal do oitavo ano. Então, vamos mais uma aula aqui, que essa aula aqui já é uma aula de revisão, né, do conteúdo dado. Vamos corrigir bem na página 248 esses exercícios aí. O primeiro exercício, observe a figura e escreva no caderno o nome de cada elemento, né? Então, ó, o O, e aqui tem o ponto O. Quem é o ponto O? É o centro da circunferência, né? Ó. É o centro da circunferência. O OA, na letra B, tem o segmento OA. Então, o OA, olha, do O para o A, ele é o raio. Você sabe o que é o raio, né? Ele sai do centro para a extremidade, né? Então, é o raio, né? O BC, ó, o segmento BC. O segmento BC, ele é o diâmetro, que é a maior corda da circunferência é o diâmetro. Você já aprendeu também em desenho geométrico, existe essa explicação, né? E na letra D, nós temos o DE. O DE representa, ó, vai de um lado ao outro da extremidade, não passa pelo centro, não é diâmetro. Se não é diâmetro, ela é uma corda. Então, na circunferência, nós temos esses elementos aí no exercício 1. Vamos lá, o exercício 2, ele diz o seguinte, reescreva, né, ó, exercício 2, ele diz reescreva os itens, substituindo cada quadradinho pela palavra correspondente, pelas palavras correspondentes, de modo a tornar as sentenças verdadeiras. Letra A. Se a distância entre o centro e a circunferência e uma reta for igual ao raio, então essa distância é tangente à circunferência. A palavra para substituir ela é tangente, ó. Tangente, né, ó. Aí tangente à circunferência. Porque se a distância for igual, né, por exemplo aqui, eu tenho uma circunferência aqui, ó. Aí passa uma reta bem aqui, ó. Aqui é o centro, ó. Aqui para aqui é o raio, aqui é o centro da circunferência, ó. Aqui eu tenho uma reta, Se essa reta passa em cima desse ponto aqui, ela é tangente à circunferência, que é o caso da letra A. Olha a letra B, o que é que diz na letra B, ó. Se a distância entre o centro e a circunferência e uma reta for maior que o raio, certo? For maior que o raio, então essa circunferência a circunferência, for maior do que o raio. Agora a distância aqui para cá tem um raio OB, digamos. Aí aqui eu tenho uma distância aqui, ó. Daqui para cá é a distância, né, ó. Uma reta S. Veja que essa distância aqui, ela é maior do que o raio. Se é maior do que o raio, essa reta ela é externa à circunferência, ó. Externa, ela está fora da circunferência, ela não toca na circunferência. Está bem distante, né? É maior do que o raio. Veja o caso da letra C. A letra C diz, se a distância entre o centro de uma circunferência e uma reta for menor que o raio, então essa circunferência é a distância menor do que o raio. Digamos que eu tenho outro raio aqui, ó. O raio OC, né, ó. O raio OC. Aí uma distância passa bem aqui, uma reta T. Ela passou aqui, passou aqui. A distância é só esse pedacinho aqui, ó. Para cá, esse maior é o raio. Veja que essa distância é menor do que o raio. Se ela é menor, ela é secante, né, ó. Secante à circunferência. Então aí nós temos os três casos desse exercício 2. Vamos prosseguir. Para terminar aqui, agora vamos para terminar, nós temos aqui o exercício 3, né? Ele diz, desenhe duas circunferências secantes com um compasso. Anote as medidas dos raios e analise a distância entre o centro dessa circunferência. Então aqui a resposta pessoal eu vou desenhar. Vou desenhar aqui uma circunferência de centro O1, a circunferência 1, ó, secante, uma passando pela outra. E aqui eu tenho uma circunferência de centro O2, que é a circunferência 2, ó. Aqui para cá é a distância entre os centros, ó. Aqui é a distância, né, ó. Aqui o raio de uma, né, que é o R1, e aqui o raio de outra, que é o R2. Então, o que nós podemos dizer, né? Que a distância, né, ó, que essa distância aí, ela está igual à soma dos raios, do R1 somado com o R2, ó. Eu somar o raio 1, que é até aqui, com o raio 2, que é até ali, aí dá a distância. Então a distância aqui é igual à soma dos raios. Né? Depois nós vamos aprofundar mais, depois na outra prova, sobre esse conteúdo. Vamos lá, o exercício 4, ó. O exercício 4 ele tem uma circunferência e vai fazer algumas perguntas aqui sobre ela, né, ó. Circunferência aqui de centro O. Aí ele tem aqui esse triângulo, né, ó, um ponto A. Pra cá ele diz que tem um ponto B. Tem aqui uma
reta que passa nesse sentido aqui, ó. Aqui é C, né? Aí ele ligou o B com C e o C com A. Aí já formou essa figura. E daqui ele passou também, traçou, né? Ó. Ele passou daqui para cá uma secante. Daqui para cá outra, né? Ó. Ficou desse jeito aí a figura, né? E aqui ele diz que é um ponto P qualquer. A pergunta dele é o seguinte: sabendo que as retas PA e PB, aí a reta PA e PB, são tangentes à circunferência, é verdade. Demonstra que os arcos AC e BC são congruentes. O que nós podemos demonstrar aqui? Nós vamos dizer o seguinte, que os triângulos, tem dois triângulos formados aqui, ó. Tem um triângulo AOP e tem um triângulo, né, BOP. Então, o triângulo AOP, né, ó, ele é congruente, ele tem a mesma medida do triângulo BOP. Aí é uma das condições para isso. A outra parte que eles daí são congruentes, né? Eles são semelhantes, aliás, esses triângulos aqui são semelhantes, ó, são semelhantes. Então, por isso, ó, são semelhantes. Outro caso aqui é dos ângulos, né? O ângulo AOP, que é esse ângulo aqui, ó, tem um ângulo aqui, ó, esse ângulo e esse. O ângulo AOP, né, ele também é congruente, né, ao ângulo BOP. Tem a mesma medida, ó. Como ele tem a mesma medida, nós podemos dizer o quê? Que ele está falando sobre o arco, né, ó. Nós podemos dizer que o arco AC, né, ó, o arco AC, ele é congruente ao arco, ele está pedindo ao arco BC. O arco AC é congruente ao arco BC. Então, mais uma parte, vamos já retomar. Então, retomando agora para o exercício 5, ele faz uma pergunta no exercício 5 seguinte: qual é a relação entre as medidas de um ângulo inscrito em uma circunferência e de um ângulo central, se ambos definem o mesmo arco da circunferência? Ó. Então, você vai dizer o seguinte, que a medida, né, você vai dizer que a medida do ângulo inscrito, né, ó, do ângulo, a medida do ângulo inscrito, a medida do ângulo inscrito, né, corresponde, todo mundo sabe aquela regra, né, corresponde, né, à metade, corresponde à metade da medida, corresponde à metade da medida do ângulo central. A medida do ângulo central. Aí é a correspondência. Então, nós finalizando aí com essa correção, mas nós vamos botar uma atividade de revisão com mais, né, ó, aqui ao lado. Você vai fazer aí na página 250 esses exercícios para a gente corrigir no dia 27. Que é os exercícios sobre porcentagem, sobre juros simples, sobre juro composto, né? Que é outra revisão, que essa primeira parte aqui já foi. Então, fique com Deus e boa aula.